pessoas falam a mesma língua, é difícil ignorar o valor de mercado dessa commodity. Segundo uma pesquisa recente conduzida por uma empresa de consultoria, os países onde o português é a língua oficial, espalhados por 3 continentes, respondem por cerca de 4,6% do PIB mundial, ou alguns trilhões de dólares. No mundo capitalista, não é difícil imaginar que o nosso idioma possa vir um dia a ser tão importante quanto o espanhol ou mesmo o inglês. O caso de Ken Anderson é emblemático. Este americano da Pensilvânia trabalha numa empresa de investimentos e percebeu há 2 anos a importância de aprender um outro idioma para alavancar a carreira. De olho no futuro, o português foi a opção escolhida. Os motivos, porém, não se resumem apenas aos aspectos profissionais e estão na ponta da língua. É um idioma belo, não? Belo, que a música brasileira, a samba é gostosa, mas também no futuro é provável que vou usar o idioma profissionalmente. Agora, você ouve português brasileiro em qualquer cidade do mundo e eu acho que no futuro vai ser muito útil poder falar bem o idioma português. Nós tivemos na nossa escola um aumento de 20% no número de alunos que procuram os cursos de português. Creio que esse aumento deve-se ao crescimento das relações comerciais entre o Brasil e o sul da Flórida, tanto no setor de exportação e importação, como nas áreas financeira, imobiliária e consultorias de modo geral. Mas nem sempre foi assim. O interesse em larga escala pela língua portuguesa é recente, como confirma uma das principais autoridades no assunto. Clemence, professora da Universidade de Harvard, recorda que tinha que correr atrás de alunos para encher as suas salas de aula de português. No início, eu fiz muitas campanhas visitando salas de aula e, enfim, convidando pessoas interessantes, escritores. Mas, de repente, de 4 anos para cá, a coisa reverteu. Nós temos mais alunos até que a gente pode dar conta. E as pessoas vêm a nós. Então, essa é uma mudança muito grande, da gente ter que ir fazer campanha pela língua. Agora a gente está fazendo campanha para achar bons profissionais, bons professores, para dar conta do recado. E não é só em Harvard que o português vem despertando o interesse dos universitários. Há 4 anos abriram português no MIT, na BU e em Tufts, em 3 grandes universidades, além de Harvard. Então, são pessoas todas que querem ir para o Brasil, da escola de Direito, da escola de Business, né, de negócios, e querem trabalhar no Brasil, e muitos alunos da graduação, jovenzinhos, que querem ir para o Brasil para abrir negócios. Então, essa coisa da economia brasileira, sem dúvida, está tendo um impacto muito positivo na promoção da nossa língua. A demanda por curso de português tem aberto um novo campo editorial antes escasso, o de material didático específico para estrangeiros interessados em aprender o nosso idioma. O professor Cláudio Romanichin, autor de um livro exatamente com essas características, explica o caminho das pedras. A coleção Viva, definitivamente, eu acho que ela é mais voltada para o estrangeiro, que não conhece a nossa cultura. A coleção toda é permeada por aspectos culturais. O aluno aprende muito sobre o Brasil, não somente sobre a língua portuguesa, mas muito sobre a cultura brasileira também. Então, por conta disso, o público-alvo acaba sendo o estrangeiro. É claro, o filho de brasileiro que de repente não conhece, que mora fora do Brasil e não conhece ou não teve uma educação formal, pode ser que ele use e ajude a enriquecer seus conhecimentos da cultura brasileira. Que fique bem claro que o movimento que vimos aqui não está restrito aos Estados Unidos. Do outro lado do mundo, o ensino do português também está ganhando força. E lá, os desafios são bem maiores. A minha experiência de 13 anos com educação de crianças e jovens brasileiros residentes no Japão tem sido muito interessante na medida em que essas crianças estão num contexto diferente daquelas onde vivem, né, que são brasileiros atualmente morando no Japão.
Então, vários aspectos ambientais e culturais interferem no processo de aprendizagem da criança, tornando esses fatores muito desafiantes a nós, educadores, que estamos com essa responsabilidade nas escolas brasileiras situadas no contexto japonês. São hoje um total de 5.000 alunos, né, que estão frequentando escolas brasileiras, a maioria delas homologada pelo Ministério da Educação, que estão se formando enquanto seus pais estão trabalhando, né, nas fábricas japonesas, e na medida em que ela retorna para o Brasil, quando seus pais assim decidirem, elas poderão normalmente continuar seus estudos num colégio, numa instituição de estabelecimento de ensino brasileiro. Por quê? O currículo escolar seguido por nós lá no Japão é totalmente semelhante às escolas brasileiras situadas no Brasil. Como bem escreveu Fernando Pessoa em seu livro do Desassossego, a minha pátria é a língua portuguesa. E no momento em que o português ultrapassa as fronteiras dos países lusófonos, mais do que nunca podemos dizer que somos cidadãos do mundo. Eu não consigo ser mãe em outra língua. Eu quero contar história para os meus filhos, eu quero ser a melhor mãe possível falando do coração, não com sotaque, de um jeito truncado. Então, é um pouco isso que o professor leva para a sala de aula, com esse contexto que ele convive. E se o português, por exemplo, tem a força que tem nos Estados Unidos, nós temos que dar graças, em primeiro lugar, a essas ações da sociedade civil, de pais, enfim, de pessoas que amam o português e que começaram a trabalhar, às vezes até sem nenhuma ajuda. Essas crianças vão levar o amor para o Brasil para o resto da vida delas. Elas sempre vão carregar não só o entendimento da língua, mas elas vão uma apreciação pela cultura brasileira. Elas vão trafegar entre as duas culturas muito facilmente. É importante profissionalmente, quando eles crescem, e ter mais uma língua, é mais uma força no currículo para eles conseguirem um emprego, além da formação acadêmica. E a gente nunca sabe do futuro. A família pode ter que voltar para o Brasil. E a hora que voltar para o Brasil, a criança está preparada. Os meus alunos, como vocês podem ver, têm muito interesse em aprender o português. Alguns, em grande maioria, não são brasileiros, mas têm muito interesse em aprender sobre a língua e a cultura. E eu acredito que esse é o momento. O Brasil está sendo cada vez mais observado pela comunidade internacional. Então, naturalmente, o interesse pelo português, todas as oportunidades que o Brasil oferece para investimento, para investidores estrangeiros, para estudantes estrangeiros. Então, naturalmente, essa posição nova de protagonista faz com que o interesse pela língua seja cada vez maior. Uma felicidade, realmente, por isso que eu realmente dedico tanto tempo à Pipa e trabalhando sempre como voluntária aqui na escola, porque eu sou muito agradecida que meu filho está tendo essa oportunidade que a maioria das famílias brasileiras, infelizmente, não tem, né? Nós no Brasil não temos ainda a ideia do valor da língua portuguesa. Em Portugal, eu falei hoje numa palestra que eles encomendaram um estudo para o Instituto Camões, o valor econômico da língua portuguesa. Isso foi em 2007. E o resultado foi incrivelmente surpreendente. 17% do PIB de Portugal advém da língua portuguesa. Então, na Espanha, 16%. O Brasil, o que a gente tem que fazer? A gente tem muita coisa para fazer.